A paz do Senhor. Nessa aula eu vou falar sobre dízimo. Vamos entender um pouco a doutrina do dízimo na Bíblia, né, e ver aí por que o dízimo ele é atual, por que o dízimo é para o Novo Testamento também, não só para o Antigo Testamento. Vamos lá. O dízimo ele está na lei de Deus. 1.300 anos antes de Cristo, Deus ordenou que seus filhos trouxessem o dízimo, oferta alçada, oferta voluntária, holocaustos e outros votos ao lugar de culto. Então está lá em Deuteronômio 14, 22, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Então, o dinheiro naquela época era o quê? A semente, ou seja, não tinha aqui, nessa época em Israel, um sistema monetário de moeda, né, assim, bem estabelecido, que as pessoas trabalhavam e ganhavam ali tantas moedas por mês, tantas moedas de ouro. Existia também dinheiro nessa época, existia, eu sei que existia, mas não era algo organizado como hoje. Então, como que eles sabiam que a quantidade de dar de dízimo? Porque a renda da família era o que plantava, era o fruto da terra. Então, hoje, muita gente critica as igrejas que apoiam o dízimo, dizendo que o dízimo nunca era dinheiro, era sempre o fruto da terra, né? O que eles plantavam, eram animais, mas por causa do sistema monetário da época. Ou seja, o que eles ganhavam, 10% que eles ganhavam, era entregue ali no templo para que ali os sacerdotes ali administrassem. A tribo de Levi, eles não tinham uma terra para viver, eles viviam do templo. Então eles eram mantidos ali, o templo era mantido com o dízimo. Então tudo aquilo era para o mantimento da casa do Senhor e Deus ordenou isso aí. O dízimo está nos profetas também. 800 anos mais tarde, ou 500 antes de Cristo, o profeta do Senhor confirma e atualiza a lei, não só em relação ao dízimo, mas também sobre ofertas alçadas, dizendo mesmo ser roubo, não pagá-los e declarando em nome do Senhor haver maldição ao infrator. Então o que ele falou? O que Malaquias profetizou aí? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque o povo tinha parado de dizimar. O povo não estava mais entregando dízimo na casa do Senhor. E ali Deus, ele chama a atenção do povo, usa Malaquias para falar isso. Porque o povo estava roubando de Deus quando não estava entregando o dízimo da forma correta, como deveria fazer. O dízimo está antes da lei. Então a gente vê que antes da lei já existia o dízimo. Então antes da lei, 2000 anos antes de Cristo e 700 anos antes da lei, Abraão, o patriarca, pagou o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, essa passagem aqui é Melquisedeque que está falando, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ou seja, os inimigos de Abraão, foi aquele episódio que Ló e sua família foi sequestrado, e aí Abraão juntou ali o povo que estava com ele e fez uma guerra, né? Foi a primeira guerra registrada na Bíblia, e resgatou Ló, e Deus deu a vitória para Abraão, e ali Melquisedeque falou isso, e Abraão deu o dízimo de tudo que tinha. Mais na frente também Jacó deu o dízimo, Jacó falou para Deus que ia dar o dízimo de tudo que ele ganhasse. Então a gente vê que antes da lei já existia o dízimo. Tem gente que fala assim, o dízimo não é mais necessário no Novo Testamento porque ele é da lei, e a lei já foi abolida. Não, a lei, de fato a lei se cumpriu em Cristo, né? Já cumpriu-se todo o Antigo Testamento, toda a lei, mas a gente vê que o dízimo ele é antes da lei. Ele vem antes da lei, não é só pela lei. Então Abraão, antes da lei, já estava dando o dízimo. O dízimo está em vigor até a volta de Cristo. Jesus Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o qual recebeu o dízimo e não segundo a ordem levítica. Então a gente vê que tinham os sacerdotes da ordem levítica, eles recebiam dízimo que foi instituído pela lei. E Jesus ele não é da ordem levítica, ele não é da tribo de Levi. Jesus nasceu da tribo de Judá. Então, em Hebreus, nós estudamos ali em Hebreus que
né, Jesus ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:21 diz assim, ó, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só, Jesus ele não é sacerdote segundo a ordem da tribo de Levi. Não, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é antes da lei. Por esse motivo, o dízimo ele é atual, ou seja, o dízimo ele é para os dias de hoje. Porque no Novo Testamento a gente vê aí as cartas de Paulo, eles não falam assim diretamente do dízimo, mas fala de ofertas, de contribuições. Então tudo isso está englobado aí. Tudo isso a gente percebe que está incluído. Quem critica o dízimo é porque não entende a palavra de Deus e não entende que a igreja precisa de dinheiro. Ou seja, Deus não precisa do dinheiro, mas para construir um templo, para comprar uma caixa de som, para comprar banco, a gente vê que precisa de dinheiro. E como que a gente vai conseguir esse dinheiro? É o dízimo. O dízimo é para mantimento da casa do Senhor. E como Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Abraão deu dízimo para Melquisedeque, portanto, o dízimo é também para o Novo Testamento. Então a gente vê aí, só resumindo aí, né, o que a gente estudou, o dízimo está na lei de Deus, o dízimo está nos profetas, errei o tópico aqui, seria 3, né, o dízimo está antes da lei, seria tópico 3 aqui, e o dízimo está em vigor até a volta de Cristo. Então é só... a gente viu esses 4 tópicos aí. Conclusão, quem não paga o dízimo, ou quem não devolve ou entrega, como você queira falar, né, o dízimo, é porque não concorda com Cristo e sua palavra. Quem não paga o dízimo é porque não concorda com Cristo e a palavra. Ou seja, está repetido aqui, só uma correção que eu vou fazer posteriormente. Então é isso. Entregue o dízimo à casa do Senhor, creia, né, que Deus vai te abençoar e não tente barganhar com Deus. O dízimo ele tem que ser uma oferta de agradecimento por aquilo que Deus já te deu, viu? Você não tem que entregar o dízimo para receber de volta 10 vezes mais, 2, 3, 4, como queira alguns pregadores falar por aí. Você tem que entregar o dízimo, devolver o seu dízimo ou pagar o dízimo, como você queira falar. Nenhum dos 3 é errado, viu? Tem gente que fala que pagar o dízimo é errado. Não, pagar, devolver, entregar, tanto faz. Você vai pagar o dízimo porque você já recebeu as bênçãos do Senhor. Então é isso, a paz do Senhor, espero que você tenha aprendido e até a próxima aula.